O Natal sempre evoca a imagem de refeições aconchegantes, pratos deliciosos meticulosamente preparados em família. Mas poucas pessoas percebem que por trás desses sabores familiares há toda uma jornada de plantio e colheita persistente dos agricultores. Hoje, convido você a explorar os 21 produtos agrícolas mais colhidos para servir nesta época festiva especial. As tangerinas sempre evocam o espírito natalino, pois desde a era vitoriana, as pessoas têm a tradição de colocar tangerinas doces em meias como um desejo de boa sorte. Nos pomares de tangerina no final do ano, os agricultores trabalham continuamente por muitas horas para atender à demanda do mercado que está entrando no período de pico. Eles selecionam cada fruta brilhante e suculenta, e então a giram suavemente para separá-la do galho ou a cortam para evitar danificar a casca fina. Eles colocam imediatamente as belas e brilhantes tangerinas em cestas, mantendo as mãos livres para continuar a colheita ininterrupta. As cestas cheias de tangerinas são levadas para o ponto de coleta e despejadas imediatamente em grandes caixas para o preparo do transporte. De lá, as tangerinas são enviadas diretamente para os mercados atacadistas e supermercados, onde são rapidamente colocadas à venda para os consumidores. Couves de Bruxelas assadas com bacon são sempre um prato familiar nas refeições de Natal. Para colher este tipo de vegetal, os agricultores sentam-se numa máquina semiautomática, arrancando rapidamente cada planta do solo. Eles mantêm a parte do caule longo, onde os pequenos brotos de couve estão dispostos uniformemente como joias verdes. Em seguida, os caules são transferidos para uma máquina de corte equipada com uma lâmina rotativa, que separa cada broto do caule sem esmagá-los. Os brotos arredondados caem na esteira transportadora abaixo, onde os trabalhadores verificam a qualidade e classificam. Depois disso, as couves de Bruxelas são enviadas diretamente para a fábrica para lavagem, corte e preparação para distribuição. Se você já segurou um pudim de Natal, deve ter notado que ele é um pouco mais pesado do que outros bolos. Isso se deve à grande quantidade de uvas passas em seu interior. Para fazer uvas passas, a colheita é geralmente feita manualmente em vez de usar máquinas. Os agricultores caminham entre as fileiras de parreiras, usando tesouras afiadas para cortar cuidadosamente cada cacho de uva do ramo. Eles realizam essa operação de forma rápida e precisa para garantir que nenhuma uva seja danificada ou esmagada. Após a colheita, as uvas são secas em lonas de papel no meio do vinhedo. Os agricultores as secam por cerca de 2 a 3 semanas, permitindo que sequem naturalmente e fiquem escuras. A colheita de feijão verde durante a época de Natal sempre tem um ritmo urgente devido à altíssima demanda do mercado. No campo, a colheitadeira opera sem descanso. Dentro da máquina, dedos colhedores de metal giram a uma velocidade de cerca de 1.800 rotações por minuto, penetrando na folhagem e removendo suavemente os grãos da planta. Assim que são separados da planta, os feijões verdes entram imediatamente no sistema de esteiras dentro da máquina, onde são limpos e as folhas soltas são removidas. O fluxo de feijões continua fluindo uniformemente para trás, caindo em calhas para serem coletados em caixas de armazenamento. Graças à tecnologia moderna, a velocidade de colheita pode atingir 2 bushels por minuto.
Folhas verdes aparecem muito nas refeições de Natal. Para atender à demanda da época festiva, muitas fazendas utilizam colheitadeiras de tamanho médio, especialmente adequadas para estufas e modelos de cultivo em pequena escala. Enquanto a máquina corre ao longo das fileiras, a lâmina de corte frontal corta simultaneamente e rente a raiz vegetais como couve, espinafre ou repolho jovem. Graças a isso, as folhas mantêm a frescura e não são amassadas. Imediatamente após o corte, o sistema de esteira transporta suavemente as verduras para o recipiente de armazenamento. Camadas de folhas verdes e frescas são continuamente coletadas pelos trabalhadores, o que reduz significativamente o tempo de colheita e garante melhor qualidade dos vegetais. A canela é um dos temperos importantes em pratos de Natal, mas a maior parte da canela nos Estados Unidos é importada da Indonésia, Vietnã e Sri Lanka. Na colheita, os agricultores raspam cuidadosamente a casca dura externa, expondo a casca interna com seu aroma característico. Tiras longas e uniformes de casca são descascadas. Eles chegam até a derrubar o tronco da árvore para coletar as camadas de casca mais altas. Depois, elas são secas sob o sol natural por muitas horas. Quando estão suficientemente secas, as tiras de casca de canela enrolam-se em forma de tubo, prontas para serem levadas para a fábrica para processamento. Outro produto também associado à época de Natal é o molho de cranberry, oxycoco. Quando chega a época da colheita do cranberry, os agricultores bombeiam água para os pântanos, transformando todo o campo em uma superfície de lago vermelho vivo. Quando a água está cheia, um vibrador especializado é introduzido para separar suavemente os frutos da planta. As vibrações uniformes e precisas ajudam os frutos a caírem na superfície da água sem danificar a raiz da planta, que estará pronta para a próxima safra. Após algumas horas, milhões de pequenos frutos redondos começam a flutuar, tingindo toda a superfície do pântano de vermelho. Os trabalhadores operam máquinas para puxar grandes barreiras flutuantes e reunir os frutos em um ponto fixo. De lá, os frutos são sugados para o caminhão por um sistema de bombeamento forte, depois levados para serem lavados e encaminhados diretamente para a fábrica para serem processados em molho. Em seguida, vamos ver como as batatas são colhidas. No campo de inverno, a colheitadeira baixa suas lâminas de escavação no solo e levanta suavemente cada linha de batatas. Os tubérculos são passados por uma esteira vibratória para remover terra e pedras, revelando a casca limpa e intacta. Os tubérculos limpos continuam a ser transferidos para o compartimento de armazenamento no corpo da máquina. Quando cheio, as batatas são despejadas diretamente no caminhão à espera, garantindo um fluxo de colheita contínuo e ininterrupto. Uma única máquina pode colher todo o campo de batatas em uma única operação, contribuindo para o recorde de produção global de mais de 383 milhões de toneladas em 2024. A romã está se tornando cada vez mais popular como fruta de Natal, com suas sementes vermelhas brilhantes enfeitando todos os pratos. No pomar, os agricultores cortam cada romã do galho e depois a colocam suavemente em uma cesta de plástico no chão. Com experiência e velocidade habilidosa, uma pessoa pode colher cerca de 45 a 50 romãs em apenas uma hora de trabalho.
No entanto, em algumas fazendas maiores e mais modernas, um sistema de esteira transportadora móvel é usado, correndo ao longo das fileiras de romã. O agricultor apenas colhe o fruto, e a esteira automaticamente o organiza nas caixas. Em meio ao ar frio do Natal, a colheita de cenouras está acontecendo no campo. A colheitadeira agarra as pontas das folhas verdes e puxa suavemente as cenouras para fora do solo. Graças à força de tração uniforme, as cenouras mantêm sua forma reta e bonita. Imediatamente após serem arrancadas, essas cenouras de cor laranja vibrante são transferidas para uma esteira inclinada. Esta é a fase de limpeza grosseira que ajuda a remover a maior parte da terra e das folhas aderidas ao produto recém-colhido. Quando estão relativamente limpas, as cenouras escorregam e enchem os recipientes de armazenamento em roldanas que correm paralelamente no campo. Esses recipientes são o primeiro ponto de parada antes de serem entregues aos consumidores. Embora não seja tão vibrante quanto a cenoura, o brócolis é uma parte indispensável do menu de Natal. Em média, a produção global total deste vegetal atinge 25,5 milhões de toneladas. Os colhedores movem-se rapidamente pelas fileiras, usando facas afiadas para cortar decisivamente perto da base da cabeça do brócolis. Eles habilmente removem as folhas longas ao redor para revelar o flósculo robusto no interior. Em seguida, os agricultores colocam suavemente cada cabeça de brócolis em cestos de plástico. Quando os cestos estão cheios, eles os despejam no container do caminhão estacionado no meio do campo, prontos para serem transferidos para a fábrica de processamento. Além disso, algumas fazendas também utilizam colheitadeiras modernas. Esta máquina é projetada para cortar automaticamente a planta inteira de brócolis de forma rápida e eficiente. Sob o pergolado fresco, os agricultores estão apressando a colheita dos últimos kiwis antes do Natal. Eles cuidadosamente giram o talo levemente para colher cada kiwi gordo e uniformemente maduro. Cada fruta, após ser colhida, é depositada em uma cesta pendurada na frente do peito. Quando a cesta está cheia, os kiwis dourados são despejados em grandes caixas de armazenamento no meio do pomar. No entanto, a tecnologia está mudando gradualmente esse processo. Robôs de colheita modernos começaram a aparecer em algumas fazendas, programados para reconhecer com precisão o ponto de maturação e realizar o ato delicado da colheita, imitando os gestos da mão humana. O próximo produto é a beterraba. À medida que a máquina se move ao longo de cada linha plantada, a lâmina de escavação penetra suavemente na camada de terra, levantando toda a beterraba do solo. Em seguida, a beterraba passa por um sistema de esteira transportadora integrado dentro da máquina. Lá, barras de peneiramento vibratórias ajudam a separar a terra, pequenas pedras e impurezas aderidas. Quando estão mais limpas, elas continuam a ser transferidas para esteiras inclinadas. Um fluxo contínuo de beterrabas é despejado nos recipientes de armazenamento do caminhão. Em pouco tempo, todo o campo pode ser colhido de forma organizada, preparando-o para o próximo processo de transporte e processamento.
Maçãs vermelhas estão sempre associadas à época de Natal, de tortas a cidra quente. Em grandes pomares, os agricultores utilizam máquinas vibratórias de árvores. Uma lona branca gigante é estendida perto da base, e a máquina gera vibrações suaves que fazem as maçãs maduras caírem sozinhas e pousarem perfeitamente na superfície. Este método ajuda a colher milhares de frutos em pouco tempo sem danificar o tronco ou os galhos da árvore. No entanto, muitas fazendas ainda mantêm o método de colheita manual para variedades de maçãs premium. Os colhedores ficam em escadas, girando suavemente cada fruta para destacar o caule sem arranhar a casca fina. As maçãs são colocadas em bolsas presas na frente da barriga, o que os ajuda a se moverem de forma flexível entre a folhagem densa. Graças à combinação de máquinas e às mãos habilidosas dos agricultores, apenas as maçãs mais perfeitas podem fazer parte da ceia de Natal. O próximo local é o campo de batata doce. Na frente da colheitadeira, lâminas afiadas estão separando a camada de terra e levantando todo o monte de batatas para fora do solo. Os tubérculos recém-expostos são imediatamente levados para o sistema de esteira transportadora. Ao entrar na área de peneiramento, a terra e as folhas são separadas por peneiras vibratórias contínuas. Os tubérculos intactos são transferidos para grandes caixas de armazenamento nos dois lados da máquina. Graças à moderna tecnologia de colheita, uma fazenda pode colher dezenas de toneladas de batata doce em apenas um dia, o suficiente para atender à crescente demanda na época festiva. Em média, cada americano consome 2,7 kg de batata doce por ano. As peras têm estado ligadas ao Natal desde o final do século XVIII através da famosa canção The 12 Days of Christmas, e até hoje, sua colheita ainda é muito delicada. Os agricultores colhem cada pera suavemente com as mãos, com o máximo de cuidado para não danificar a casca fina e facilmente machucável da fruta. Após a colheita, as peras suculentas são colocadas na cesta especializada que carregam consigo. Quando a cesta está cheia, os colhedores despejam as peras em grandes caixas de armazenamento centralizadas, prontas para serem transportadas, classificadas e embaladas para a época festiva. Nada representa o espírito natalino de forma mais completa do que um prato de tâmaras medjool macias e aromáticas. Esta fruta do Oriente Médio está ligada a esta época festiva desde os tempos medievais, quando eram consideradas iguarias raras e luxuosas. Para acessar com segurança os cachos de tâmaras no topo da árvore, os agricultores amarram cordas ao redor do tronco e sobem cuidadosamente na árvore. Eles escolhem com cautela cada tâmara madura do cacho. Após o corte, os doces cachos de tâmara são baixados para o chão usando cestos suspensos, evitando que os frutos se amassem. Em seguida, as tâmaras são classificadas e lavadas com água. Por fim, as tâmaras classificadas são secas por alguns dias sob a luz do sol. Pratos de queijo servidos com figos também são uma imagem comum nas festas de Natal. Mais de 1,3 milhões de toneladas de figos são colhidas todos os anos, e sua jornada exige mais delicadeza do que muitas pessoas imaginam. Quando os figos estão macios e levemente caídos do talo, é hora de os produtores começarem seu trabalho. O momento ideal para colher os figos é pela manhã. Os agricultores giram ou cortam suavemente cada fruto, tentando manter o talo intacto para garantir a frescura.
Cada movimento é realizado lentamente para preservar totalmente a qualidade do fruto. Imediatamente após a colheita, os figos são dispostos em camadas nas cestas para evitar que sejam amassados. Para fazer produtos de panificação, a farinha de trigo é um ingrediente indispensável. A colheitadeira é uma assistente essencial para colher o trigo rapidamente. O mecanismo da colheitadeira funciona de forma eficiente. Primeiro, a lâmina de corte afiada derruba rapidamente os caules. Em seguida, ela imediatamente transfere os feixes de trigo para a câmara de debulha para separar os grãos do palha e da casca. A palha e a casca, os subprodutos separados, são devolvidos ao campo pela colheitadeira. Enquanto isso, os grãos de trigo dourados e limpos enchem os grandes contêineres do caminhão, prontos para a fase de transporte. O limão Meyer é considerado um dos tipos de limão mais especiais graças ao seu aroma suave e sabor levemente doce. Por isso, o processo de colheita também é feito com muito cuidado. Pela manhã, o pomar de limão Meyer está sempre movimentado, mas mantém um ritmo de trabalho focado. Os trabalhadores se movem linha por linha, verificando o ponto de maturação de cada fruta. Eles agiram para separá-la do galho, evitando puxões bruscos para não danificar a árvore e os brotos jovens ao redor. As cestas cheias de limões são levadas para a área de coleta no meio do pomar. Graças à cautela dos agricultores, cada lote de limões que chega ao mercado é aromático, suculento e preserva o sabor característico para os pratos da época festiva. O próximo local é o campo de cana-de-açúcar. A gigantesca colheitadeira de cana-de-açúcar se move lentamente, com suas lâminas de corte giratórias e potentes na frente, cortando os colmos de cana-de-açúcar bem rentes ao solo. Imediatamente, os eixos helicoidais potentes dentro da máquina puxam o colmo da cana-de-açúcar para dentro. Todas as folhas são separadas e removidas, retendo apenas o colmo da cana-de-açúcar cheio de açúcar. Após serem limpos, os colmos da cana-de-açúcar são transportados para um grande tubo transportador. De lá, a cana-de-açúcar é soprada diretamente para o container do caminhão que corre paralelamente, pronta para a jornada até a usina de açúcar. Cada tipo de produto agrícola traz consigo uma história única, do campo à mesa de festa. Para a sua família, qual é o produto agrícola mais importante nesta época festiva? Compartilhe seus pensamentos.